capítulo 7. A partir do verso 8, a parte B do versículo, até o versículo 16. Abacuque. Hoje faremos a exposição do capítulo 1, versos 12 a 17. Abacuque, capítulo 1, versos 12 a 17. Abra sua Bíblia, por favor, nesta passagem. Está escrito: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, escravizando a sua rede e matando sem piedade os povos? Irmãos, à luz do texto lido, eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema: a esperança que nasce do desespero. A esperança que nasce do desespero. Bom, o contexto já está posto para vocês nas aulas anteriores, em que Abacuque está profetizando às vésperas de um ataque iminente da Babilônia. O povo de Judá não aprendeu as lições dos erros cometidos pelo reino do norte, o reino de Israel. Já no governo de Ezequias, as 10 tribos do norte haviam sido levadas cativas pelo Império Assírio. Mas esse Império Assírio perdeu a sua relevância e o seu poder na história, quando foi vencido pela Babilônia, na guerra de Carquemes. E então o Egito também foi vencido. E desta maneira a Babilônia tornou-se a grande potência mundial, a superpotência mundial, que controlava todos os eventos políticos, econômicos e religiosos daquele tempo. E então, em virtude das 2 tribos do sul, Judá, Benjamim e Judá, não terem aprendido a lição e continuado a se rebelar contra Deus, não ouvindo seus profetas, mormente Jeremias, que ao profetizar a necessidade de Judá se render à Babilônia, o rei Joaquim pegou o rolo do livro e cortou com canivete, jogou no fogo, mandou para a prisão. E agora Abacuque, que era contemporâneo, está levantando aqui a sua pergunta angustiante, ao ver a sua nação assodadamente correr para o abismo e Deus não escutar a sua voz, Deus permanecer em silêncio. E às vezes o silêncio de Deus nos incomoda muito. Quando você olha para a sua situação contemporânea, seja no Brasil, seja no mundo, e você aguardaria talvez uma intervenção divina, uma manifestação mais eloquente do seu agir, e parece que as coisas continuam assodadamente correr para o mal. E essa era a angústia dele, o silêncio de Deus. Mas a angústia dele é dobrada quando Deus mostra para ele que ele não estava em silêncio ou inativo, mas estava preparando um povo amargo,
impetuoso, que viria sobre Jerusalém, que viria sobre Judá, como a vara da disciplina de Deus. E então a voz de Deus perturbou mais o profeta do que o silêncio de Deus. A providência de Deus atordoou mais do que o próprio silêncio de Deus. Porque na cabeça do profeta, como Deus usaria um povo que era pior do que o seu povo, para disciplinar o seu povo. E aqui que entra o texto que acabamos de ler. Esse texto poderia ser resumido em 3 pontos básicos. Primeiro, versos 12 e 13, a majestade de Deus. Segundo, versos 14 e 15, a fragilidade do povo. Terceiro, versos 16 e 17, a arrogância dos babilônios, a arrogância dos caldeus. Então, ao mesmo tempo que ele mostra a majestade de Deus, ele mostra a fragilidade do seu povo, e ao mesmo tempo que mostra a fragilidade do seu povo, ele mostra a arrogância dos caldeus. À guisa de introdução, quero trazer 3 pontos. Primeiro, o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o nosso desespero. Daniel chegou a dizer que o povo que conhece a Deus é um povo forte. A crise chega, e chega democraticamente para todos. Chega de forma individual e chega de forma coletiva. Chega para a pessoa, chega para a nação. A crise era tão medonha que a cidade de Jerusalém, que parecia inexpugnável, seria tomada pelos caldeus. O templo de Salomão, que era um palácio de ouro e mármore, uma das obras mais incríveis da arquitetura humana de todos os tempos, seria espoliado, saqueado e depois destruído. E o que acalmou o coração do profeta diante da queda iminente da sua nação foi conhecer a Deus, como ele expressa nos versos 12 e 13, e vamos expor daqui a pouco. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que ainda hoje essa é uma verdade absoluta. Diante das crises da vida, o que acalma o nosso coração é saber que o nosso Deus é soberano, que Ele não é pego de surpresa, que eu posso até não entender a sua providência, mas eu posso conhecer o seu caráter. Ele é soberano e Ele é bom. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção, a título de introdução, é que o desabafo com Deus pode ser uma experiência libertadora. Se você perceber no verso 13, ele está fazendo um desabafo, é uma oração de desabafo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfeitamente, te calas quando o perverso demora aquele que é mais justo do que ele? É como se o profeta estivesse ousando dar conselhos a Deus. É como se o profeta estivesse questionando o caráter de Deus. É como se o profeta estivesse em crise com a providência de Deus. Diz: meu Deus, como é que o senhor vai fazer isso? Parece que está incoerente, parece que está inconsistente com o teu caráter santo. Permitiu que um povo pior do que a gente venha aqui para nos disciplinar. Eu esperava que o senhor tomasse um outro caminho. O que está acontecendo aqui é um desabafo. É um desabafo. E ao longo da história da redenção, nós encontramos várias pessoas tendo a oportunidade de desabafar, como aconteceu com Agar no deserto. Ela foi expulsa da casa de Abraão, quando Sara flagra o filho Ismael, que já devia ser um menino nessas alturas, de 16 anos, ou até de 17, porque ele era 14 anos mais velho do que o Isaac, e o Isaac tinha sido desmamado. E naquela época se desmamava uma criança com 3 anos aproximadamente, e houve uma grande festa, e o Ismael caçou do Isaac, e a Sara flagra a cena,
E a Sara chega para Abraão e diz: despede essa escrava. Agora a Agar não tem nome. Despede essa escrava. Porque o filho dessa escrava, agora o menino também não tem nome, o Ismael. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E Agar, que um dia serviu de barriga de aluguel, agora é mandada embora, sem direitos, sem vez, sem voz, com apenas um pedaço de pão e um odre de água. E ela caminha errante pelo deserto. O menino desidrata e ela põe o menino debaixo de um arbusto e se afasta, olhando o filho no CTI, à beira da morte. E a única voz que ela conseguiu proferir foi um choro amargo. E o anjo de Deus, escalado para conversar com ela, gritou desde o céu: que tens, Agar? E essa pergunta era importante porque para ninguém mais Agar tinha nome, mas para Deus ela tinha nome. O seu filho estava à morte, mas para Deus tinha esperança. Levanta o menino. E quando ela olha, tem uma fonte d'água. E Deus faz promessas incríveis para ela em relação ao seu filho. Foi o que aconteceu com Elias na caverna, depressivo, querendo morrer. E Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Quando Deus pergunta para alguém: que fazes aqui? Porque o cara está no lugar errado. E Deus está dando a chance para ele abrir o coração e desabafar. Foi o que aconteceu, de igual modo, irmãos queridos, com Pedro. Quando Jesus o confronta lá no mar da Galileia: Simão, filho de João, tu me amas? Então aqui o profeta está encontrando uma espécie de centelha de esperança, de lampejo de esperança, ao abrir o coração, em desabafar. Mas em terceiro lugar, a guisa de introdução, a oração pode ser a maneira mais adequada de buscarmos resposta de Deus para as nossas aflições. O profeta estava muito angustiado com as circunstâncias e agora angustiado com a providência de Deus. E o remédio que ele encontra para sair desta prisão emocional foi buscar a Deus em oração. E ainda hoje é a oração que nos dá escape para as grandes angústias da nossa alma. Porque quando você ora, você não está falando apenas com um ser vago, indefinido. Ou você está falando com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de toda a graça, o Deus da nossa história e da nossa vida. Então, dito isto, vamos à análise do texto. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o Deus de Abacuque, versos 12 e 13. Poderíamos ler a uma só voz novamente, versos 12 e 13? Põe na tela, filho, para nós lermos todos juntos. Vamos lá? Abacuque 1, 12 e 13. Vamos lá, toda a igreja. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo. Tua rocha o fundaste para servir disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Se você tivesse que definir quem é Deus, como você definiria? Quando a Assembleia de Westminster estava reunida, convocada pelo rei, convocada pelo parlamento inglês, para escrever aquilo que nós chamamos dos símbolos de fé da nossa igreja, Confissão de Fé de Westminster, os catecismos maior e menor, chegou a hora de eles definirem quem é Deus. E então, sem ter uma resposta pronta, pediu para um dos membros para se levantar e orar.
Essa assembleia se reuniu vários anos para compor um documento que você lê em algumas horas. Eles eram homens de alta capacidade intelectual e espiritual. Às vezes, quando alguém se levantava para orar, orava por mais de uma hora, uma oração audível. Então pediram para esse irmão levantar e orar. E ele, ao falar sobre a pessoa de Deus, na oração, foi tão preciso, foi tão conciso, foi tão específico, foi tão claro, foi tão consistente, que a oração que ele fez é exatamente a definição que se teve lá nos nossos símbolos de fé. Quem é Deus? Se nós pudéssemos hoje falar sobre Deus, poderíamos pensar sobre os atributos que só Ele tem. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é verdadeiro, Deus é luz, Deus é amor, Deus é espírito. Essas verdades todas precisamos trazer à nossa memória, porque a base do cristianismo não é o homem, é Deus. E você encontra respostas para as dores da sua alma ou para as angústias da sua mente, na verdade é quando você conhece esse Deus, você se estriba nele, você está fundamentado nele. Então vejamos aqui como é que o profeta Abacuque compreendia a pessoa de Deus. Primeiramente, versículo 12, Deus é eterno, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus? Se Deus é eterno, Ele não foi criado, porque tudo que é criado é porque não existia antes. Se Deus é eterno, então Ele não está preso ao tempo. Para Ele não tem passado, presente e futuro. Se Deus é eterno, Ele está fora do tempo, porque é transcendente. Se Deus é eterno, Ele está dentro do tempo e age no tempo porque é imanente. Se Deus é eterno, Ele não pode ser pego de surpresa, porque Ele vê todas as coisas no seu eterno agora. Então, é importante compreender o que Abacuque viu sobre Deus, e a primeira coisa que ele destaca é que esse Deus é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Para Ele, um dia é como 1000 anos é como um dia, porque Ele não pode se cingir ao tempo. Segunda coisa que ele destaca sobre Deus, veja você no verso 12, que Deus é imutável. Ele chama Deus de minha rocha. Tu, ó rocha. E por que ele usa essa palavra, ó rocha? É para dizer que a rocha era aquilo que naquele tempo se conhecia de mais estável, de mais sólido, de mais inabalável. Os montes não são deslocados, não são transferidos. O tempo passa, as gerações vêm, as gerações vão, as gerações passam, o monte está lá. Civilizações vêm, civilizações descem, o monte está lá. A metáfora que ele conseguiu usar para mostrar a imutabilidade de Deus é essa. Esse Deus é eterno, esse Deus é imutável, a sua palavra é eterna, a sua aliança é eterna, os seus planos não podem ser frustrados, nações levantam, nações caem, mas Deus é rocha. Deus é rocha. Deus não se enfraquece porque a crise chegou. Deus não deixou de ser Deus porque a Babilônia vai invadir Jerusalém. Terceira definição: quem é Deus?
Primeiro, Deus é eterno. Segundo, Deus é imutável. Terceiro, Deus é autoexistente. Quando ele diz assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, a palavra Senhor aqui é a palavra Iavé. É o nome pessoal de Deus. É o eu sou o que sou. Ele foi, ele é, ele será, ao mesmo tempo. Portanto, ele é autoexistente. Terceiro, quem é Deus para ele? Deus é santo. Veja você, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Então note isso aqui, Deus é eterno quanto ao tempo, Deus é autoexistente quanto ao seu ser, e Deus é santo quanto ao seu caráter. A santidade de Deus, para Abacuque, é a garantia de que Deus fará um julgamento justo, porque se ele é santo, ele não pode permitir que o mal prevaleça, que a injustiça prevaleça, que o engano prevaleça, que a mentira prevaleça. Deus pode, dentro da sua providência, às vezes carrancuda, até permitir que o mais ímpio disciplina o justo que está desobedecendo. Entretanto, o projeto de Deus, ao usar o ímpio para ser a vara da sua disciplina, não inocenta o ímpio e não destrói o justo que está sendo disciplinado. Por quê? Porque Deus é santo. Ele é compatível com o seu caráter. É a garantia de que o julgamento do pecado não vai ficar esquecido. Foi o que Deus fez com os anjos. Quando pecaram, foram expulsos. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram, foram expulsos do Éden. Foi o que aconteceu com o dilúvio. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foi o que aconteceu com a cidade de Samaria. Foi o que aconteceu com a cidade de Jerusalém. Então, tudo isso aponta para quê? Para o juízo final, onde os inimigos de Deus serão colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus, e ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ou seja, o juízo de Deus acontecerá, e acontecerá no exercício da justiça e no livramento do seu povo. Mas ainda, quinto lugar, quem é Deus na visão de Abacuque? Deus é soberano. Veja você o verso 12 ainda. Ó Senhor, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tua rocha o fundaste para servir disciplina. Vamos entender isso aqui, irmãos. Quem trouxe a Babilônia para levar o povo de Judá para o cativeiro? Foi a própria Babilônia que veio de moto próprio. Foi porque a Babilônia era muito poderosa politicamente falando, economicamente falando, e nenhuma nação da terra podia resisti-la. Foi esta a causa. O que ele está entendendo é que quem trouxe a Babilônia, quem levantou os caldeus, quem deu poder à Babilônia para saquear Jerusalém e levar o povo para o cativeiro, foi o próprio Deus. E o que significa isso então? Significa que o Deus a quem servimos é o Deus soberano do universo e das nações. Ele quem controla, Ele quem dirige. Até os ímpios estão debaixo do governo de Deus, do controle da soberania de Deus. As rédeas, portanto, não estão nas mãos das superpotências, mas nas mãos de Deus. Se você olhar, veja comigo, capítulo 1, versículo 6. Bota na tela para nós lermos, capítulo 1, verso 6, por favor. Olha aí comigo, vamos ler juntos. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Quem está suscitando os caldeus? Deus.
Sexto lugar, quem é Deus? Deus é fiel à sua palavra e à sua promessa. Olha o verso 12, quando ele vai dizer assim: não és tu Deus de eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Quando ele diz não morreremos, ele está dizendo o seguinte: Deus é fiel à sua aliança. E quando você vai perceber na aliança, estava escrito: se o povo obedecesse, bênçãos viriam. Se o povo se rebelasse, disciplina viria. Mas na disciplina de Deus, o que estava a caminho não era a destruição de Judá, era a restauração de Judá. O propósito de Deus não era destruir o seu povo, o propósito de Deus era disciplinar o seu povo. E disciplina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é destruição, é cura, é restauração. Não é jogar fora, é recuperar e trazer de volta, recuperado. Então o profeta está com a segurança da fidelidade de Deus, e nós não morreremos, porque nós estamos debaixo do Deus da aliança. Mas finalmente, em sétimo lugar, quem é Deus para Abacuque? Deus é o Deus pessoal. Olha o versículo 12, quando ele diz o seguinte: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu Deus. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha história, Ele é o Deus da minha experiência. É a fala de Davi no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu Deus. Então note você, se os ateus não acreditam em Deus, se os agnósticos não acreditam que esse Deus possa ser conhecido, se os panteístas confundem esse Deus com a criação, se os deístas têm uma visão apenas de um Deus distante, nós podemos afirmar como Abacuque, como teístas que somos: Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha história. Então esse é o primeiro ponto dessa exposição, o Deus de Abacuque, o Deus da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o Deus da sua vida, da minha vida, o Deus da nossa vida. Vamos ao segundo ponto dessa exposição. Vamos ver agora, e não obstante o conhecimento de Deus, quais foram as perplexidades do profeta Abacuque, que retratam também as nossas perplexidades. Primeiramente, agora vamos olhar os versos 13 a 17, dizendo o seguinte: como conciliar, primeira perplexidade, como conciliar a santidade de Deus com o uso que Ele faz dos perversos? É o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Meus amados irmãos, aqui está um ponto de tensão. Aliás, Dr. Mark Lloyd Jones, que foi considerado o pastor mais relevante do século passado, diz que até o século XX, a grande crise era conciliar a fé com a ciência, né? Sobretudo com as novidades que surgiram aí desde 1859, com Charles Darwin publicando A Origem das Espécies em Londres. E aí as pessoas entravam nessa discussão entre fé e ciência, porque o barulho que foi feito é que agora a Bíblia está desacreditada, que agora Gênesis 1 e 2 perdeu a relevância, como se a evolução tivesse a teoria da evolução tivesse desbancado as verdades do criacionismo. Aí Mark Lloyd Jones diz o seguinte: depois do século XX para cá, com duas sangrentas guerras mundiais, com a barbárie do Holocausto, matando 6 milhões de judeus, ou com a barbárie de 7 de outubro de 2023, com os terroristas do Hamas, matando, estuprando,
queimando pessoas em Israel, ou com as barbáries que têm acontecido nos países comunistas, que mataram só no século XX mais cristãos do que nos outros séculos da história da igreja. Diz Mark Lloyd Jones, a crise não é mais entre fé e ciência, a crise agora é entre fé e história. Como entender isso? Era a angústia dele, meu Deus, como? É o teu povo, é verdade que o teu povo pecou, entregou-se à violência, desobedeceu, mas agora o Senhor vai trazer um povo pior do que o nosso povo, para disciplinar, para corrigir. Talvez você já fez essa pergunta tantas vezes. Por exemplo, se você olha a história da igreja, nos 4 primeiros séculos do cristianismo, os cristãos, meus irmãos, foram queimados vivos. Os cristãos foram crucificados. Os cristãos foram jogados às feras. Se você olha no período da Idade Média e depois, inclusive, da Reforma, a Inquisição matou milhares de cristãos protestantes. Você lê sobre a noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, 70 mil crentes mortos numa única noite. Você vai perceber que o nazismo de Adolf Hitler, ou o comunismo, sobretudo na Rússia, e hoje na China, na Coreia do Norte, em Cuba, em outros países onde entrou essa ideologia, tantos cristãos estão morrendo. Agora mesmo, enquanto estamos aqui, na China se prende pastores, ou se controla o que se fala, o que se prega. Então você começa a perguntar, como assim, Deus? Por que, Deus? Por que toleras isso? Por que tu permites isso? É a pergunta do profeta, conciliar a santidade de Deus com o uso que ele faz dos perversos. Segunda crise dele, segunda perplexidade dele, como conciliar o poder de Deus com a sua tolerância e silêncio com os agentes da disciplina. Porque olha o versículo 13, porque pois, na parte B, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque agora começa a comparar os perversos de Judá com os perversos da Babilônia. E embora em Judá o povo tivesse se rendido a uma rebeldia contra Deus, mas esses daqui são piores ainda. Esses não têm nenhum temor de Deus. Esses adoram o seu próprio poder. E aí você começa a ficar com o seu coração apertado, porque lá em Judá, vamos entender isso, nem todos, sem exceção, eram rebeldes. Isso porque Deus sempre tem um remanescente fiel. Foi a questão lá do reino do norte, quando Elias pensou, só eu fiquei, Senhor. E Deus, não, aqui mesmo nesse reino que sempre aconteceu apostasia, 209 anos de apostasia, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Agora, o que acontece, meus irmãos, numa realidade dessa? Quando vem uma catástrofe geral, quem sofre? Todo mundo. Todo mundo. Os piedosos sofrem os efeitos colaterais. E aí você começa então a entrar com a angústia dele, do profeta. Meu Deus, por que o Senhor ou permanece em silêncio, ou usa os agentes mais perversos do que o nosso povo para nos disciplinar? Terceira angústia dele, como conciliar o amor de Deus com a entrega do povo da aliança nas mãos dos caldeus. Vamos ler o versículo 14, por favor, bota na tela 14, toda a igreja lendo comigo, vamos juntos?
Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Então ele está usando duas figuras: a figura do pescador e a figura do caçador. O pescador pega peixe, o caçador pega animal terrestre. Ele não encontra outra linguagem de impotência, de vulnerabilidade, de inescapabilidade para retratar a situação de Judá, a não ser esta: de que os caldeus estão pescando, os caldeus estão caçando, e o peixe não tem um líder, os peixes não têm um líder, os animais não têm um líder, para diante de uma ameaça de pesca ou de caça, eles reúnem lá e tomam uma decisão: nós vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, para a gente livrar desse ataque que vai chegar. Ou seja, o povo de Judá, diante do ataque da Babilônia, era tão vulnerável como uma caça diante do pescador, ou como um peixe diante do pescador. E se você perceber comigo, eles usaram para pesca, tanto a pesca individual quanto a pesca coletiva. Porque veja você, versículo 15: a todos levanta o inimigo com o anzol. Isso é pesca individual. Pesca-os de arrastão. Arrastão todo mundo sabe o que é, né? É aquela rede que vai varrendo tudo, vai pegando tudo, peixinho grande e pequeno, está todo mundo dentro da rede, não sobra ninguém, não sobra ninguém. Quarta crise do profeta: como conciliar a soberania de Deus com a autodivinização dos caldeus. Vamos ler agora os versos 16, 15 e 16. Vamos lá? Toda a igreja comigo? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra, se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção, tem gordura a sua comida. O que está acontecendo aqui? A Babilônia é tão poderosa que ela começa a incensar, a adorar, a divinizar, a endeusar o seu próprio poder de conquista, de expansão. Em outras palavras, a Babilônia colocou-se no lugar da divindade e ela passou a adorar ela mesma. Agora, olha a crise do profeta. Ele crê no Deus eterno, imutável, santo, soberano, fiel, único, vivo e verdadeiro, criador. E agora um povo que adora a si mesmo, o seu poder político, as suas armas de conquista, as suas estratégias de captura, adora a si mesma. Olha a angústia dele. E Deus está usando esse povo aqui, que se autodiviniza, para disciplinar esse povo aqui, que professa crer no Deus vivo e verdadeiro. Entretanto, se rebela contra ele, volta as costas para ele, despreza ele, rompe com a sua aliança em desobediência. Essa era a crise do profeta. É a sua e é a minha, a nossa crise ainda hoje. Olha comigo o versículo 1, capítulo 1, versículo 11. Põe na tela, por favor, para nós reforçarmos esse ponto. Vamos ver juntos? Olha aí. Então, passa o vento.
e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Assim era a Babilônia. E assim são países ainda hoje, que querem impor o ateísmo para dizer que o Estado é o seu único Deus. Querem controlar a consciência dos homens. Querem esvaziar do coração dos homens a confiança no Deus vivo e verdadeiro. Quinto lugar, quinta crise do profeta, ou quinta perplexidade do profeta Abacuque. Como conciliar a providência de Deus com a perseguição implacável do inimigo? Versículos 15 a 17. Então vamos ler o versículo 17 que não tinha sido lido ainda. Põe na tela o 17, toda a igreja comigo. Vamos juntos? Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ele está admitindo que a Babilônia não atacou apenas Judá. A Babilônia está atacando outros povos. Então vamos olhar o que eles fizeram. Primeiro, usam todos os meios para capturar os judeus. É o versículo 15. Usa o anzol, usa a pesca de arrastão e os ajunta na rede varredora. Veja você. Todos os métodos e todos os meios são usados, tanto individual quanto coletivo, para escravizar, para oprimir, para levar embora cativo. Segundo, eles saqueavam as riquezas dos israelitas ou dos judeus. Olha o versículo 16, parte B. Porque por elas enriqueceu a sua porção. Aqui está a história de toda nação, império, reino, que invade o outro para saquear, para expoliar, para tirar as riquezas deste aqui, para levar para lá e dizer, agora essa riqueza é minha. Opressão econômica. Opressão econômica. Terceiro, eles se alegravam com a desventura dos judeus, versículo 15b. E, olha o finalzinho lá, por isso se ele se alegra, se regozija. Isso é terrível, porque aqui nem lágrima de crocodilo existe, né? Que o crocodilo mata a vítima dele chorando, mas não são lágrimas de tristeza ou arrependimento, é um fingimento. Aqui não. Os caldeus estão saqueando, os caldeus estão espoliando, os caldeus estão roubando as riquezas, os caldeus estão oprimindo, os caldeus estão levando para o cativeiro e fazendo isso com gargalhada, fazendo isso com risadas zombeteiras, fazendo isso com regozijo. Terrível isso. Quando o mal é feito, com risadas. Aliás, essa foi a postura também de Edom, lembram disso? Quando quem descreve isso é o profeta Abacuque. Nessa mesma cena da invasão de Jerusalém, os edomitas, que eram parentes próximos dos judeus, os edomitas são descendentes de Esaú, e Esaú era o irmão gêmeo de Jacó. Quando Jerusalém estava sendo atacada, os edomitas que ficavam lá nas montanhas, hoje Jordânia, lá na inexpugnável cidade de Petra, onde tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, eles vinham para as encruzilhadas, e quando um judeu tentava fugir, eles capturavam, ou matavam. E eles estavam lá vibrando como torcida, e em dia de Fla-Flu, ou em dia de São Paulo e Palmeiras, ou Corinthians e Palmeiras. Bem feito, bem feito, bem feito, arrasaia, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. E Deus não gostou dessa atitude deles, dos edomitas. E Deus disse para os edomitas assim: ainda que vocês coloquem o ninho de vocês lá em cima nas estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Quando você vai a Petra, Petra é uma cidade construída em rochas altíssimas.
Quando chega a noite, quem está lá embaixo e olha para as luzes, parece que você está olhando para as estrelas. E Deus está dizendo para Edom: olha, não há altura inexpugnável que possa livrar vocês das minhas mãos, porque vocês se alegraram com a ruína do meu povo. Mesmo quando o povo de Deus desobedece a Deus, e mesmo quando Deus disciplina o seu povo, ele continua sendo o povo de Deus. Está debaixo do amor de Deus, do cuidado de Deus, da aliança de Deus. Pois bem, dito isto, vamos ao último ponto da mensagem. E o último ponto da mensagem agora é a consolação de Abacuque. Ele pintou o quadro sombrio, e agora ele vai dizer onde ele encontrou lampejo de esperança e de consolo nessa circunstância. Primeiramente, em primeiro lugar, o consolo é encontrado na meditação acerca da pessoa de Deus. Para pensar quem é o seu Deus. Seu ser, seus atributos, seus decretos, suas obras, sua fidelidade, sua imutabilidade, sua soberania, sua santidade. Quando Abacuque, nos versos 12 e 13, para e pensa: quem é o meu Deus? É o meu Deus, ó meu Deus, ó meu santo. Alguma coisa vem à mente dele. E o que é que vem à mente dele? A história não está à deriva. Não é o acaso que governa, nem os poderosos deste mundo que governam. Os homens pensam e até adoram a sua rede varredora, até adoram o seu próprio poder, achando que eles que estão no controle, mas não estão. A Babilônia vai cair, mas o povo de Deus vai se levantar. Isso é maravilhoso, irmãos. Tem hora que os poderosos dizem: vou acabar com a igreja, vou fechar as portas da igreja. Como acontece na Coreia do Norte. O simples fato de alguém ter uma Bíblia é motivo de prisão perpétua. Só ter uma Bíblia, se nem pregar não, só possuir. E as pessoas acham que vão acabar com o povo de Deus. Mas o povo de Deus é indestrutível. Não porque o povo de Deus é forte em si mesmo, mas é porque Deus é fiel à sua aliança. Porque Deus jamais vai quebrar a sua palavra e a sua promessa de dizer: eu sou o teu Deus e tu és o meu filho. Louvado seja o Senhor. Então, na hora da sua crise, da sua dor, das suas perguntas sem poucas respostas ou quase sem nenhuma resposta, não fique fazendo cócegas na sua ferida, não. Não fique se sentindo vitimizado e achando que Deus se esqueceu de você, não. Pare e pense: quem é o seu Deus? O mundo muda, governos mudam, nações levantam, nações descem, gente vai para o poder, gente desce do poder, mas Deus é a rocha, Ele está no mesmo lugar, Ele é o mesmo Deus, Ele não sofre variação, nele não tem sombra. Ele é o eterno Deus, Ele é o soberano Deus, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus santo, Ele é o Deus imutável, Ele é o seu Deus. Talvez a gente entre na crise do Jó, que fez perguntas, que fez queixas, e que não escutou respostas, nem nas perguntas, nem nas queixas, mas um dia Deus se revelou para ele, um dia Deus se mostrou para ele, um dia Deus abriu as cortinas e disse para ele: olha quem eu sou, o soberano Deus. E Jó então entendeu: agora eu compreendo que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse Deus é soberano, Ele é o Deus da nossa história, Ele é o Deus da nossa vida. Segundo lugar, o consolo é encontrado na meditação
acerca da obra de Deus ou das obras de Deus. Porque o profeta está pensando, o profeta está orando e de repente bate na cabeça dele a seguinte ideia: não é a Babilônia que está vindo porque ela é tão poderosa, a Babilônia só está vindo porque é Deus quem a está trazendo. Se é Deus quem está trazendo, Deus é Deus sobre ela. Se é Deus quem está trazendo, então a Babilônia não tem todo o poder. A Babilônia pode até pensar em destruir esse povo, mas esse povo não vai ser destruído, e ele diz: não morreremos. Louvado seja Deus, não morreremos. Quando ele diz não morreremos, a história da redenção continua, a história do povo de Deus continua. Apesar da disciplina, apesar do cativeiro, o povo de Deus vai ficar de pé e vai ser restaurado por Deus. Que consolo nós temos, amados irmãos. O destino de Judá não é a destruição. Foi Deus quem levantou a Babilônia para disciplinar o seu povo, mas a destruição não é o fim desse povo, é a restauração. Terceiro, o consolo é encontrado no conhecimento dos propósitos soberanos de Deus. Qual era o propósito de Deus em relação a Judá? Disciplinar. O chicote da disciplina, meus irmãos, não produz morte. O chicote da disciplina produz o quê? Vida, restauração, cura, arrependimento. Volta para Deus. Aliás, o autor aos Hebreus, ao discutir essa matéria, compara com o pai, né? Os pais humanos são imperfeitos, sujeitos a falhas, a erros, a excessos, a omissões, mas um pai e uma mãe responsáveis, quando um filho tem um ato de rebeldia, o que esse pai e essa mãe faz? Disciplina. Não é verdade? Por exemplo, você está com a mesa posta, o café da manhã de domingo, você está vindo para o culto das 8, 7 horas da manhã, 7h15 da manhã, dependendo do lugar que você mora. E aí o menino de 4 anos pega o copo de suco e taca na mesa. Eu não quero suco. Quebra o copo, faz uma bagunça. Ah, que bonitinho, que coisa mais linda, meu Deus, esse menino tem opinião própria. É assim que você reage? Não é assim que você reage. Se você for responsável, não é assim que você reage. Você pega o gurizinho, tem uma parte bem carnuda no corpo, você vai lá e dá uma chinelada boa, para arder um pouquinho. Não é espancar não. Não é espancar não. E Hebreus diz o seguinte, que você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso com o filho dos outros. Você não pode pegar um menino na rua. Você já viu menino pegar birra na rua assim, ou no supermercado, ou no aeroporto, na rodoviária, em um lugar público, e a mãe passando vergonha, o menino desafiando a mãe, e você está com a vontade de ir lá e dar uma reprimenda no menino, mas você não faz isso, você não pode fazer. Não é seu filho. Não é seu filho, você não tem esse direito. Então, quando Deus disciplina, Ele está dizendo: você é meu filho, eu vou disciplinar você porque você é meu filho. Agora, quando um filho erra, você não diz: agora você nunca mais é meu filho, não quero nem saber de você, você não é meu filho mais, eu não te amo mais, eu quero que você se dane daqui para frente. É assim que você faz? Não. Um filho erra, você continua amando do mesmo jeito, só disciplina. Só disciplina, mas você ama do mesmo jeito. É assim que Deus faz. Deus não diminui o nível do seu amor por você pelo fato de você ter se rebelado contra Ele e Deus precisar disciplinar você. Ele ama do mesmo jeito. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais, não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Deus ama você, e é por isso que Ele disciplina. Quarto lugar, o consolo é encontrado quando temos a garantia de que Deus nos destinou para a vida e não para a morte. Não morreremos, diz o verso 12. Não morreremos.
A disciplina não é um castigo para a morte, mas é uma intervenção divina para a vida. Se você está debaixo da disciplina de Deus, tem esse consolo. É para a vida, não é para a morte. Quinto e último lugar. O consolo é encontrado quando levamos nossa causa a Deus e somos informados que o ímpio não prevalecerá. Quando você pula para outra parte, capítulo 2, porque é a resposta de Deus às perguntas, os queixumes do profeta. Ele diz assim, põe na tela para nós lermos, filho, capítulo 2. Capítulo 2, vamos lá. A igreja comigo, vamos juntos. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, congresso de todos os povos. Veja você que a partir daí, do capítulo 2, a partir do verso 6, tem aí 6 ais de Deus contra os caldeus. Ai do que acumula o que não é seu. Versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens não adquiridos, ou mal adquiridos. Versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue. Versículo 5 ais, né? Ai daquele que diz à madeira acorda e à pedra muda, desperta. Ou seja, o ímpio não vai prevalecer. Ele está debaixo de um ai de Deus. Mas o povo de Deus está com a promessa, não morreremos. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Concluímos então, trazendo 3 pensamentos básicos. Primeiro, o Deus Santo castiga o pecado. Deus não tem prazer no pecado. Se nós que o conhecemos praticarmos o pecado, Deus vai nos disciplinar. Segundo, somente Deus tem resposta para as nossas perguntas. Tem hora que eu tenho perguntas e eu não consigo encontrar resposta, mas na hora certa Deus vai dar a resposta. Escreve a visão, vai demorar, pode demorar um pouquinho, você vai entender. O sol vai voltar a brilhar, você vai compreender. E o último, Deus continua no controle, apesar das nossas questões, queixas, dúvidas, perguntas ou crises. Deus continua sendo Deus. Uma linguagem de um cântico bem contemporâneo. Se Deus fizer,